Bem, a questão número 6 diz que José do Fogo Ardente deu entrada no pronto-socorro de um hospital do Rio Grande do Norte com sinais vitais instáveis, devido ao choque hipovolêmico ocasionado por arma de fogo. Durante a anamnese, o médico identificou que o projétil estava alojado no pulmão, portanto foi encaminhado à cirurgia, o que ocasionou seu afastamento das atividades habituais por 60 dias. Diante deste cenário e por meio da traumatologia forense, responda. Pede para identificar o agente, classificar o tipo de lesão, indicar o artigo correspondente e citar o tipo de energia. Então vamos lá, o agente é PAF, né? Projétil de arma de fogo, ele é representado pela bala, pelo disparo de uma arma de fogo. Eu acredito aqui que pela análise da questão foi também ele feito por uma arma de baixo calibre, né? Um revólver, uma pistola, nada muito superior a isso. O tipo de lesão é pérfuro contusa, que é característica mesmo de um PAF. Então, quando atua sobre o alvo, ela perfura e contunde, né? Ela se divide entre essas duas características. O artigo correspondente a esse crime no Código Penal seria lesão corporal, artigo 129, ofender a integridade física de alguém, com lesão corporal de natureza grave, que é lá no parágrafo 1º, se resulta, né, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, já que de acordo com o resultado dos exames, ele ficaria afastado das atividades habituais por 60 dias. E lembrando que essas atividades habituais, elas não se restringem somente ao trabalho, são todas aquelas que nós exercitamos no nosso dia a dia, né? São hábitos que são frequentes. E o tipo de energia, de acordo com a lesão corporal, é de ordem mecânica, efetuada por uma arma de fogo, né? Ação mista e a contusão, ela é ativa. Questão número 7. As queimaduras são consideradas um problema de saúde pública, sendo que o maior vilão é o álcool de cozinha. Observe a figura abaixo e classifique os tipos de queimaduras e suas características, de acordo com as letras A, B e C. Bom, então, iniciando a explicação, as queimaduras, elas são de ordem física, como dito até na questão da eletropressão, porque elas modificam uma parte ou o corpo inteiro, né? É um agente térmico. Ali é uma lesão orgânica. A forma localizada é feita por calor direto, provocada através de um líquido que gera uma chama. Na queimadura, ela tem a alteração dos nossos tecidos, né, atingidos. E quando atinge os nossos tecidos, ela desorganiza eles, ela realoca a nossa pele, por assim se dizer. Então, dá para identificar também a questão dos graus pela forma como os pelos são queimados, né? Então, de primeiro grau, os pelos vão estar apenas chamuscados. Já nas de segundo e terceiro grau, os pelos vão estar queimados. Então, ali na figura, né, a imagem A, eu classifiquei como tipo de terceiro grau, que é a escarificação. A característica é a pele, mesmo os tecidos subjacentes, se necrosam, que é a derme, o tecido conjuntivo subcutâneo, ou seja, não é uma queimadura superficial, ela atinge níveis abaixo da primeira camada que nós temos de proteção, atinge o corpo mucoso. A região, então, toma ali um colorido, primeiro muito avermelhado e depois ele se torna acinzentado, porque há a morte dessas células. Tem formação de cicatriz irregular, possível dano deformante, né, que precisaria ali de uma cirurgia plástica para reparação, a depender da profundidade e extensão da queimadura. A dor, ela é aguda e afeta o sistema nervoso, podendo até mesmo, se não tratado, se não tiver uma analgesia correta, causar insônia, delírio, convulsão e até em determinados graus uma parada cardiorrespiratória. A respiração fica lenta, o pulso fraco e rápido. Na imagem B, eu classifiquei como segundo grau, que é a vesicação. A característica, a pele se eleva e se enche de fluido proveniente da liquefação do corpo mucoso, que é aquela que nós costumamos queimar normalmente as pontas dos dedos quando encostamos em algo muito quente.
Então, ela desenvolve bolhas, né, que são enchidas pelo nosso corpo por um líquido, né, que é a serosidade. Ele é claro e lípido e ele serve ali para ajudar na cicatrização dessa derme. A cor fica amarelada e a dor é moderada. Botou na água gelada ali, em alguns minutos já alivia. E a imagem da letra C é primeiro grau, que é só a rubefação, né? Que é o local apresenta uma mancha apenas vermelha e se mantém assim, intacta. Desaparece depois de alguns dias e o grau de dor ele é extremamente baixo. Que é quando, por exemplo, encostamos num ferro quente, né? Ferro de passar roupa. A gente encosta e fica só aquela manchinha vermelha. Essa é a rubefação, que é o primeiro grau de queimadura. Questão 8. Cite 4 tipos de lesão corporal, explique e cite exemplos de cada uma delas. Professor, vou ser sincera, essa pergunta talvez, para mim, ela ficou um pouco ambígua, porque aqui ele pede, seriam lesões corporais conforme o Código Penal, ou os tipos de lesões e as suas formas e causas, por exemplo, tipo de lesão corporal por PAF, por objeto agudo, pontiagudo, pérfuro cortante, pérfuro contundente. Então, eu fiz conforme o Código Penal, né? Então, os 4 tipos de lesão são a simples, a grave, a gravíssima e a lesão seguida de morte. A simples, que é leve, ela é, assim como as outras, uma lesão por exclusão. Se não tiver tipificada nos parágrafos seguintes, ela se classifica como leve. Então, é o resultado de uma ofensa quase que inexistente, na verdade, basicamente inexistente na questão de lesão. A integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Então, o que é a simples leve? Ela não se confunde, por exemplo, com vias de fato que está lá na Lei de Contravenções Penais. As vias de fato são um tapa no rosto, um empurrão, um guspe, né? Isso é uma via de fato, porque não fica lesão. A lesão leve, ela é uma escoriação, uma esquimose, é uma ferida bem superficial. Até mesmo uma confusão mental, que eu boto no meu relatório, se passageira, ela pode ser classificada como uma lesão leve. Ela desaparece ali em 7 dias, a dor ela é leve ou inexistente, e ela está lá tipificada no caput do artigo 129 do CP. O exemplo são arranhão, soco, chute, né? Que difere, como eu disse, das vias de fato. A segunda é uma grave qualificada, tipificada no 129, parágrafo 1º, incisos 1 a 4, que é também lesão por exclusão. Se não estiver tipificada ali, então ela é de outro tipo. Então, ela enquadra-se em grave porque gera incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, cirurgias, fraturas, perigo de vida em consequência da gravidade das complicações da lesão, gera probabilidade letal. A curabilidade do paciente não exclui o perigo de vida, isso inclusive já decidido pelo STJ também. Debilidade, fraqueza, diminuição de força, enfraquecimento, permanente, ou seja, duradouro ou incerto, de membros, pernas e braços, sentido, tato, visão, audição, paladar e olfato. Ou função, que é a atividade de um órgão ou aparelho do nosso corpo. Além de aceleração de parto, que é a antecipação, ou seja, o feto deve nascer vivo. Exemplos, lesões provocadas por PAF, que se aloja no pulmão, como na questão anterior, fratura de membro inferior esquerdo, tíbia, fíbula, esmigalhamento de tornozelo, paralisia por secção nervosa, perda de alguns dentes, tudo isso se caracteriza como uma lesão grave.